Oi, 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 a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Kelly. E hoje, neste vídeo, neste devocional, nós vamos falar do 14º milagre de Jesus. Sim, o 14º milagre de Jesus, que foi a cura do endemoniado gadareno. Fique ligado e vamos ao devocional. Sempre é maravilhoso falar dos milagres de Jesus. Cada dia um milagre. Cada dia, algo que Jesus fez, está fazendo, inclusive, ainda nesses dias, porque Ele vive. Amém? Nesse dia de hoje é com muita alegria que nós vamos falar do 14º milagre de Jesus, que foi a libertação do endemoniado gadareno. E essa palavra, esse milagre está descrito em 3 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1 ao 14, que nos diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e se ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por teu Deus, não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali postando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou num despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceram ao demoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Aleluia! É uma palavra forte, uma palavra poderosa, é uma palavra de libertação. E eu convido a você, de onde você estiver neste momento, a orar comigo, para que o Senhor traga à luz das Escrituras, a palavra, aquilo que Ele tem interesse a falar com a igreja hoje, através deste milagre. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos, nós colocamos cada vida, nós colocamos, Senhor, nossas mentes, nosso ser cativos à Tua palavra. Que o Senhor venha falar, revelar, libertar
libertar, Jesus Cristo, aqueles que estão cativos e oprimidos. Que através desta palavra o Senhor possa tocar a vida daqueles que estão, Senhor, sofrendo, às vezes com uma tormenta espiritual, mas que o Senhor nesse dia de hoje alcance livre pelo poder que há no nome de Jesus. Essa palavra é muito forte. Quando Jesus chega naquela província, aquele homem vivia uma situação crítica. A palavra vai nos dizer que a sua morada já era os sepulcros, cemitérios, montes. Ou seja, ele não voltava para casa mais, ele andava de um lado para o outro, atormentado com uma legião de demônios. Quando nós falamos a palavra endemoninhado, a palavra não é endemoniado, porque não é um demônio. É endemoninhado, porque é um ninho de demônio, aonde era morada de vários demônios. E a palavra vai nos dizer que quando Jesus pergunta o nome, quem é, eles dizem legião, porque somos muitos. E ali aquele homem, ele vivia na tormenta, porque não era o momento que ele ficava endemoniado. Ele tinha possessões contínuas, diretas. E ali os demônios judiavam dele. A palavra vai nos dizer que ele se machucava, se feria. E eu creio que o espírito dele, a alma dele clamava por socorro. Só que tem um porém. Quando nós estamos passando por situações difíceis, onde nós precisamos de libertação, nós devemos reconhecer a Deus. E o princípio que eu vejo de Jesus aí neste milagre tão forte é que Jesus, quando ele chega, aquele homem, mesmo estando à distância, ele viu em Jesus a presença de Deus. Mesmo estando possesso de demônios, houve ali, por permissão do nosso Deus, que ele abrisse os olhos e enxergasse em Jesus realmente o Filho de Deus. E ali de distância ele o adorou. Quando ele o adorou, Jesus já determinou que os demônios saíssem. E aí os demônios foram questionar Jesus para não sair. E nós vamos identificar a quantidade de demônios ao momento que os demônios pedem para não sair daquele lugar. Que aquele lugar pertencia a eles. Que eles gostavam daquela província, que eles gostavam de atuar ali naquela região. E veja bem, Jesus falou que eles poderiam sim ir para os porcos, eles pediram para ir para os porcos se afogaram. Essa palavra vem nos dizer a quantidade de demônios. Jesus usou os porcos até para nós contarmos. A palavra vai nos dizer que eram quase 2.000 porcos, que cada espírito que saiu do corpo daquele homem foi para aqueles corpos. E aquele homem ficou são. Aquele homem ficou curado. E ele ficou tão apaixonado por Jesus. Ele ficou tão deslumbrado com o que o Senhor havia feito, porque pessoas tentavam prendê-lo, ele quebrava todas as cadeias, todos os grilhões, e esmiuçava. A palavra diz que ele esmiuçava, não tinha cadeia, não tinha nada que deixava ele preso, porque os demônios não permitiam. Ou seja, aquele homem já sofria solidão, ele só era machucado, ele estava aprisionado pelo mundo espiritual das trevas. E ali o reconhecer. Agora eu cheguei na palavra que eu gostaria de ministrar a vocês nesse dia de hoje. O reconhecimento da soberania de Deus. O segredo daquele homem para a libertação dele foi reconhecer que em Jesus havia sim a soberania do nosso Deus. Que nesse dia de hoje o Senhor possa ministrar em você e você possa reconhecer a soberania de Jesus. Que Ele é poderoso. Que não existe demônio, não existe principado, não existe legião. Não existe aquele que fique em pé mediante ao nome de Jesus. Mediante ao nome de Jesus. E quantas pessoas hoje estão presos, estão acorrentados espiritualmente e não reconhecem Jesus por medo de algo. Eu quero te dizer algo. Satanás, ele vai na mente das pessoas e influencia para que as pessoas façam o erro e entendam que como se fosse elas. Mas o Senhor,
Hoje vem com a palavra de libertação. Hoje o Senhor me trouxe com uma palavra de libertação, que Ele sim, Ele é poderoso para te libertar, independente de qual seja a situação. Não tem limite para o nosso Deus. Não tem instância maior do que o nosso Jesus para que você possa rogar. Então, nesse dia de hoje, ore, clame. Jesus, é nessa área que eu quero que o Senhor me liberte. Senhor, é no nervosismo, é na tristeza, é na ansiedade, é na depressão. Não sei qual é a área que o inimigo às vezes tem operado na sua vida ou tem tentado operar na sua vida, mas o Senhor nos prova nesta palavra, conforme Ele libertou este homem, que ele vivia. Veja bem, a região, a casa dele estava sendo o quê? Os sepulcros, o cemitério. Imagine você viver no cemitério. Ele não estava no juízo perfeito dele, mas ali com certeza existiam momentos, com certeza que ele queria ir para casa, mas os demônios não o deixavam. E ali, quando ele apaixonou-se por Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, ele queria seguir. Mas o Senhor disse a ele: volte para sua casa, volte para sua família, conte o feito que aconteceu. Era necessário que a população daquele lugar, era necessário que as pessoas da família dele visse o que o Senhor havia sido feito na vida dele. Jesus nos mostra neste milagre, quando nós entendemos a soberania de Deus, de que forma que Ele atua, como Ele age. Porque quando Ele chegou, os demônios se assustaram, se espantaram, ficaram temerosos, porque reconhecia, sabia quem era Ele. Já aquele homem foi liberto porque reconheceu em Jesus a soberania que o Senhor deu a ele. Então, neste momento, eu quero te dizer algo. O reconhecimento de Deus, a soberania do nosso Deus, faz com que o Senhor entre no nosso ser e nos liberte. Faz com que o Senhor entre em lugares que nós não temos o acesso e liberte. Nesse dia de hoje, independente de qual a área que você precisa, eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele entra e Ele faz. Se você quebrantar o teu coração, o adorar em espírito e em verdade, e dizer: Senhor, eu não sei qual que é, o que está acontecendo comigo nesta área, mas o Senhor sabe, o Senhor tem livre acesso. E a partir do momento que nós o adoramos, que nós nos levantamos as nossas mãos e como forma de rendição, nós o adoramos, o Senhor Jesus entra sim com a palavra de libertação. E naquele momento, aquele homem foi curado, aquele homem foi liberto, aquele homem foi restaurado. Oh, aleluia! Eu te convido a orar. Orar nesse dia para que o Senhor venha selar esta palavra. E que o Senhor, independente da quantidade de demônios, independente da quantidade de adversidade, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer na sua vida. Porque a autoridade de Jesus, o nome de Jesus é suficiente para agir na minha e na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, mediante essa palavra poderosa, a este milagre espetacular, onde o Senhor liberta aquele homem daqueles quase 2.000 demônios, e aquele homem volta para casa são, para a tua família. Jesus, eu já consigo imaginar a alegria daquela mãe ao ver o teu filho. Ó Deus, no nome de Jesus, nesse dia de hoje eu declaro que muitas vidas serão restauradas, que muitas vidas serão alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus, e não tem demônio que vai atrapalhar o crescimento daquele e daquela que está se dispuseram a aprender da tua palavra. Deus, a todo aquele que está fazendo este devocional e outros que estarão vindo após esse vídeo ser gravado, até meses depois, vão receber desta palavra, vão ser alimentados por essa palavra e vai entender que após o reconhecimento de Jesus como Salvador, o Senhor tem acesso à chave da nossa vida. O Senhor tem acesso a nos libertar e nos tirar do cativeiro. Em nome de Jesus, que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Amanhã nós estaremos com o 15º milagre, se assim o Senhor nos permitir. Você que ainda não assistiu os outros, que estão já disponíveis aqui no nosso link, na nossa descrição desse vídeo, está do 1º até o 14º, que é o de hoje. Amanhã é o 15º. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.